Olá, uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Fernanda e eu estarei acompanhando vocês no webinar de hoje. Este mês teremos uma série de webinários sobre estudar em Portugal. Para se inscrever, basta entrar no site www.viva-mundo.com. Este webinar está sendo realizado pelo projeto Universities Portugal, consórcio que reúne as universidades públicas portuguesas, apoiado pelo Compete 2020, Estado Português e Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional da União Europeia. Hoje teremos conosco o Nuno Barata e a Cláudia de Souza, que fazem parte da equipe de internacionalização da Universities Portugal, e os estudantes Monique, Marcelo, Fábio e Tâmela, que estarão dando seus depoimentos sobre estudar em Portugal. O tema deste webinar será Estudar em Portugal, passo a passo, e explicará os passos necessários para fazer a sua candidatura, matrícula e preparar a sua vinda para Portugal. Se vocês tiverem alguma dúvida durante a apresentação, por favor, escrevam as perguntas no Q&A, que é a caixa de perguntas e respostas que fica no menu abaixo da sua tela, e eles responderão todas as perguntas no final da apresentação. Pronto, podem iniciar agora, Cláudia e o Nuno. Ok, olá a todos, muito boa tarde. O meu nome é Cláudia, estou aqui em representação então da Universities Portugal. Vou compartilhar aqui a minha tela convosco para mostrar-vos brevemente uma apresentação. Só um bocadinho, só aqui uns segundinhos. Ok, pronto. Então, não é suposto aparecer isto, que isto é o fim da apresentação, vão-me perdoar. Ok, pronto. Então, eu venho falar-vos um bocadinho, sobretudo, como é estudar em Portugal e dar-vos aqui algumas dicas que considero bastante úteis ao nível do passo a passo. Portanto, há um concurso especial para estudantes internacionais, ok, mas só para desmistificar aqui uma informação em primeira instância, o concurso especial para estudantes internacionais só se aplica para todos aqueles que pretendam apresentar a sua candidatura para graduação ou mestrado integrado. Ok? Portanto, há aqui também alguns conceitos que são importantes desmistificarmos, nomeadamente quem é que pode concorrer como estudante internacional. Há aqui alguns aspectos que têm que ter sempre em conta, ok? Nomeadamente se não possuem dupla nacionalidade, ok? Seja ela portuguesa ou então seja ela de outro Estado da União Europeia, ok? Se preencher eventualmente um destes requisitos, não estão habilitados a concorrer como estudantes internacionais ao ensino superior português. E, sobretudo, uma das coisas que é mais importante é possuírem uma qualificação no vosso país que vos permita entrar no ensino superior. No caso do Brasil, vocês têm a facilidade de possuir o ENEM e a maioria, quase todas as universidades portuguesas aceitam esse exame para ingressarem no ensino superior. Portanto, as condições de ingresso ao nível da licenciatura, da graduação, são bastante simples. Vocês só precisam de apresentar um documento de identificação, ok? Seja o vosso CPF, seja depois o vosso passaporte. Depois têm que apresentar todas as classificações que obtiveram nos exames do ENEM, ok? E por último vão ter, obviamente, que apresentar um diploma do ensino médio. Este diploma importa alertar-vos para o facto de que tem que ser reconhecido, seja por uma embaixada, consulado ou até um tabelionato de notas, ok? Isto é muito importante e há muitas vezes um dos grandes erros que é cometido por a maioria dos candidatos é que vocês não efetuam o reconhecimento durante a candidatura, ok? E, portanto, se vocês não tiverem este reconhecimento, depois muitas das vezes torna-se difícil a vossa candidatura ser aceite. Aqui não fala muito disso, mas eventualmente se quiserem tirar mestrado ou doutoramento, existem outras especificidades, ok? Cada universidade terá, obviamente, uma especificidade mediante também a área de investigação, mediante o curso que vocês pretendam aplicar e, portanto, é uma questão de investigarem isso. O que é que vos posso dizer também?
Muitas das vezes há cursos, sejam eles de graduação, mestrado ou doutoramento, que requerem alguns pré-requisitos e, portanto, antes de apresentarem a vossa candidatura, deixo-vos este alerta para terem muita cautela, pesquisarem tudo com muito cuidado e, eventualmente, se já tiverem feito a vossa pesquisa, hoje também terão a oportunidade de colocar aqui algumas questões a atuais alunos em Portugal. No que diz respeito às anuidades, as anuidades variam muito. Esta que aqui está mencionada destina-se sobretudo às graduações e aos mestrados integrados, está bem? A anuidade pode oscilar entre os 3.000 e os 9.000 euros, ok? Depende muito de instituição para instituição. No entanto, no caso de mestrados e doutoramentos, o valor pode chegar a rondar ali os 1.500 euros, mas também pode ir aos 7.000, 8.000, ok? Qual é que é a vantagem? A maioria das instituições portuguesas permite a qualquer estudante internacional efetuar o pagamento da anuidade em parcelas, ok? A maior parte das vezes as modalidades de pagamento que vocês têm a oportunidade de pagar em 4 ou em 10 vezes, ok? Outra das vantagens que eu considero também muito benéfica é que nos últimos anos também temos acolhido inúmeros estudantes internacionais dos 4 cantos do mundo, quando costumo dizer, e de facto nós percebemos as necessidades que os alunos têm e que é difícil vir estudar para um país que é completamente distante do vosso. Nesse sentido, acho que tem existido um esforço conjunto, seja das instituições de ensino superior portuguesas, seja também por parte do nosso governo e da Direção-Geral de Ensino Superior, em determinar e atribuir de alguma forma bolsas a estudantes internacionais. Há bolsas que têm valores mais atrativos, que são mais altas, no entanto, a maioria delas tratam-se de bolsas de incentivo que pretendem nada mais, nada menos do que reduzir a anuidade dos estudantes internacionais. Ok? Isto é uma das coisas que principalmente os estudantes brasileiros podem aplicar. No que diz respeito às fases de candidatura, obviamente que nós estamos aqui a falar e a representar diversas universidades portuguesas. Por isso, vocês poderão e terão a oportunidade, obviamente, de fazer uma pesquisa, verificar qual a instituição que mais vos agrada, a cidade que é mais atrativa do vosso ponto de vista e daquilo que vocês realmente procuram. E, portanto, uma das coisas que vocês terão que prestar muita atenção é às fases de candidatura de cada instituição. Habitualmente, elas acabam por coincidir muitas umas com as outras. Há universidades que acabam por ter 2, 3 fases de candidatura, haverá outras que terão 4 e 5 fases. Ok? Esta é uma questão muito importante porque as fases de candidatura, se vocês têm interesse em estudar em Portugal no próximo ano, nada melhor do que começarem já a planear toda a vossa vinda para Portugal, a investigar as universidades, verificar a documentação que é exigida e, sobretudo, perceber normalmente quando é que costumam abrir as candidaturas para garantirem que têm todos os documentos que necessitam reconhecidos e compilados. Está bem? Portanto, há aqui algumas coisas que também são importantes mencionar, porque o nosso ano letivo, o nosso início do ano académico é muito distinto do Brasil. No Brasil, vocês às vezes ficam assim muito confusos, mas em Portugal nós iniciamos o nosso ano letivo em setembro, outubro, está bem? Este primeiro início, digamos assim, do ano académico, temos então o primeiro semestre. O nosso ano académico está dividido em 2 semestres. Temos o primeiro que vai de setembro a fevereiro e o segundo semestre que vai normalmente de fevereiro, março, até ao final de junho, julho. Ok? Portanto, há aqui alguma consideração que também importa deixar, é que a maioria das universidades funcionam em regime presencial, mas face também à situação pandémica e aos novos paradigmas que se têm vivido nos últimos anos, houve realmente necessidade de nos reajustarmos um bocadinho e algumas instituições neste momento já facultam aulas presenciais e online, conforme as condições também que cada uma vos impuser. Portanto, ao nível dos vistos, esta questão aqui é sempre muito importante e é aquela que suscita mais dúvidas, digamos assim. No Brasil, nos últimos anos, aquilo que tem acontecido é que a obtenção de visto tem sido intermediada por esta empresa, a VFS Global. Tem também a embaixada e os consulados que conseguem aceder a estes links e eventualmente, se quiserem, eu vou deixar aqui depois no bate-papo para vocês consultarem. Eventualmente poderão aceder e verificar quais são os documentos exigidos, a nível de timings, o que é exigido. E, obviamente, também, se já tiverem ideia de a universidade pela qual têm interesse,
podem sempre contactar diretamente os gabinetes de internacionalização, gabinetes de relações públicas das universidades, que de alguma forma, pela experiência que têm, pelo acompanhamento que têm feito nos últimos anos a inúmeros alunos, terão certamente todas as condições necessárias para vos auxiliarem neste ponto. Eu, nesta parte do visto, acho que é muito interessante, de facto, chamar aqui os nossos convidados também, o Marcelo, a Tamla e a Monique, porque, de facto, acho que podem prestar um contributo muito interessante. Neste ponto, os vistos, há muitas questões e muitas condicionantes que vão sendo alteráveis de ano para ano e, portanto, se calhar vou convidar-vos aqui a deixarem o vosso testemunho. Não sei qual de vocês os três é que quer começar. Alguém pode pegar no micro, na questão. Posso dizer alguma coisa? Claro, Boa noite Marcelo. a todos, eu sou o Marcelo, eu estou aqui em Portugal há 4 anos, vim para um mestrado e agora faço um doutoramento na Universidade aqui de Trás-os-Montes, em Vila Real. Em relação aos vistos, realmente nós temos que ter um pouco de paciência e esperar. Nada que um bom planejamento não dê conta, né? Então, nós não vamos decidir vir para Portugal estudar e no outro dia já damos entrada no passaporte e tal. Nós temos que planear muito bem isso, né? Mas realmente o visto ele exige uma carta de aceitação da universidade como um dos documentos necessários para o visto de estudante. Então nós temos que nos antecipar a essas exigências, ter acesso às informações necessárias. Porque os consulados de vários países têm diferentes exigências e o do Brasil tem as suas próprias, né? Então, estarmos atentos a isso, né? Nada que um bom planeamento não dê conta de superar, com certeza. Abro espaço para os colegas também compartilharem alguma coisa. Sim, a experiência deles. Obrigado, Marcelo. Bom, olá a todos. O meu nome é Tâmela. Como a Cláudia já disse, bom, eu moro aqui em Portugal há 7 anos já. Eu vim para fazer o meu mestrado em 2014 e agora faço doutorado. E no meu caso, eu gostaria só de compartilhar que quando eu vim para Portugal, o visto ainda era emitido pelos consulados, não era a VSF Global que fazia esse serviço. Como eu sou natural como eu nasci no Rio Grande do Sul, eu precisei fazer a minha solicitação de visto em Porto Alegre. Eu morava na fronteira, morava numa cidade chamada São Borja, e eu precisava ir até Porto Alegre. Com a VSF Global, o que eu tive de amigos que vieram depois é que esse pedido precisava ser feito em outras cidades, como São Paulo, por exemplo, e demorava um pouquinho mais por todo esse serviço de correio, envios e trocas de e-mail. O que eu soube agora é que os consulados parece que voltaram as embaixadas ou consulados voltaram a fazer vistos por causa da demanda que tem crescido muito. Mas isso é uma informação que se pode verificar trocando e-mails ou telefonemas com os próprios consulados. Era isso que eu gostaria de dizer. Não sei se eu também posso falar uma coisinha, já que todo mundo falou. Claro que sim. Obrigada. Boa tarde para quem está no Brasil, boa noite para quem está em Portugal. Eu sou a Monique. O meu processo de visto foi um bocadinho diferente, porque nesse caso eu vim com a minha família para cá há 5 anos atrás, e o meu pai já veio empregado. Então, nós viemos todos como dependentes e o meu pai veio com o visto de trabalhador. Nesse caso, foi um bocadinho, eu não sei se para os estudantes também é assim, mas foi um bocadinho mais trabalhoso, pelo que eu me lembro, de ter que ir em cartórios e pedir assinaturas e apostilamentos, e me lembro até que até foi um bocadinho caro, mas confesso que valeu a pena, compensou, assim, é aquele tipo de investimento que primeiro vai ser um bocadinho dolorido, mas depois vai compensar em todos os momentos que vocês tiverem a vossa experiência aqui em Portugal. Demorou também, principalmente na altura porque a Polícia Federal, que estava renovando os nossos passaportes naquela altura, entrou em greve. Então foi assim um acúmulo de emoções, mas correu tudo bem. Depois o pessoal que a Tâmara estava acabando de falar agora, do consulado, foi super simpático conosco. Os portugueses que estavam lá em Curitiba também nos ajudaram imenso,
Por isso, pronto, foi um bocadinho trabalhoso. Mas acho que o Marcelo tem toda a razão quando ele diz que exige planeamento, respirar fundo, um equilíbrio emocional, para viver tudo da melhor forma possível e poder potencializar a experiência. Pronto, é isso. Então, muito obrigada. Acabo por dar aqui também um bocadinho do meu contributo, daquilo que vejo de outros estudantes que vêm. Isto é uma fase que, de facto, vocês têm que ser muito pacientes. Eu acho que a paciência é o segredo de todo o processo de visto. Isto porquê? Porque eu percebo, obviamente, é um momento muito de grande êxtase, não é? Mudar para outro país, mudar a vossa vida. Muitas das vezes, no caso da Monique, não é? Veio com a família, portanto, foi uma mudança, mesmo assim, 360. Mas eu acho que é muito importante, e como o Marcelo advertiu, e eu vou reforçar aqui, vocês depois de fazerem a vossa candidatura, vocês têm um período específico que têm que ser bastante pacientes, que é aguardar que os editais colocados sejam divulgados por cada instituição. Está bem? Posteriormente, receberão informações. Há algumas instituições que enviam um e-mail com as instruções todas de matrícula. Há outras que não, que publicam nos sites das universidades, e vocês têm que prestar muita atenção. É uma questão de timings e vocês têm que os respeitar bastante e ficar sempre em cima do acontecimento. Ok? Agora imaginemos, vocês efetivam a vossa matrícula, há uma série de pagamentos que também têm que ser feitos e que, de alguma forma, asseguram que vocês possam eventualmente obter a carta de aceitação. Ok? Nomeadamente, têm que efetuar um pagamento de taxa de matrícula, são valores que diferem de instituição para instituição, assim como anuidades. Há universidades que vos pedem um adiantamento de 2, 3 parcelas, conforme. Está bem? Isto é uma questão que vocês também têm que verificar para terem disponibilidade, não só de documentos na altura da candidatura, mas sobretudo financeira no ato da matrícula, que isso é bastante importante. Sim? Outro conselho que vos dou é não enviem documentos originais para Portugal. Ok? Já que vão fazer reconhecimento de documentos, aproveitem logo e emitam, sei lá, uma cópia autenticada, ok? Isto é um conselho que eu vos dou, porque muitas das vezes os documentos são extraviados e vocês acabam por perder esses documentos que já custaram tanto dinheiro e que serão necessários certamente para outras situações. E, portanto, os vistos é muito esta questão, é ter muita paciência. Só depois de terem a vossa carta de aceitação e todos os documentos reunidos é que eu vos aconselho a fazer o agendamento do visto, porque basta um documento não corresponder a tudo aquilo que é exigido, seja pela VFS Global, seja pela Embaixada ou pelos consulados, que é o suficiente para atrasar todo o processo. Há vistos que demoram sensivelmente entre 30 a 90 dias, e estes aqui às vezes entregam tudo muito certinho, direitinho. Há outros que, por exemplo, se falha um documento, podemos falar de 90 dias para 160, 180, portanto, estende bastante o prazo, ok? Tenham mesmo muita atenção a esta questão para evitar que tal possa acontecer. Agora até aproveito para questionar se algum dos três teve estes problemas a nível de visto, se foi assim muito fácil, se não. A Monique já estava na cabeça, não consigo ouvir. O nosso demorou um bocadinho, tanto que nós tivemos que remarcar até a passagem, mas um bocado da demora foi aquilo que eu falei da Polícia Federal na altura, que tinha entrado em greve, e nós precisávamos também renovar os nossos passaportes antes de vir para cá, para vir com tudo direitinho mesmo. Então demorou, acho que foi os 90 dias, porque as passagens estavam marcadas para agosto e nós só conseguimos vir em outubro. E eu cheguei até a perder o iniciozinho do ano letivo aqui, foi na altura da licenciatura, então foi aqui na Universidade dos Açores. Cheguei a perder um bocadinho ali, pronto, foi um bocado entre trancos e barrancos, mas fez, claro, né? Com um bocadinho de estudo extra, consegui fazer aquele catch-up. Mas nos aconteceu isso e foi aquela coisa que ninguém estava à espera, porque a gente começou tudo com antecedência e tudo, e mesmo assim, olha, foi o que nos aconteceu. O bom é que pronto, foi aquilo, a gente tentou respirar fundo, agora foi esperar, porque não tinha também como desesperar, não tinha o que fazer, porque já não dependia de nós. Então, mas é chato, é um bocado frustrante, mas pronto, é isso. A gente fez a nossa parte na altura, eu me lembro disso. Eu também tive que adiar a minha vinda para Portugal durante alguns meses. Na verdade, os meses não, vou ser bem sincero, né? Eu adiei um ano devido ao atraso no visto.
Como o visto atrasou muito, as aulas começariam em setembro, meu visto chegou apenas em dezembro, eu preferi não começar o curso, porque eu não queria perder tantas aulas assim. Naquele momento, a Universidade de Braga, o Minho, não oferecia nenhum tipo de aulas virtuais, então não era possível acompanhar virtualmente. Hoje, algumas universidades oferecem. A UTAD, onde eu estou agora, ela oferece aos estudantes que não conseguem chegar o acesso virtual a algumas unidades curriculares. No momento, para mim, isso não existia. E aí eu resolvi, falei, não vou no outro ano. E aí, claro, para o outro ano eu antecipei, fiz um novo processo, antecipei um pouco mais o pedido, e aí deu tudo certo, eu consegui vir. Então, muitas vezes nós esbarramos nessa questão, assim, sabe? O visto não chega e nós temos que ter um plano B para ser possível acompanhar as aulas, né? O nosso objetivo é vir estudar, fazer um curso, então perder muitas aulas, temos que ver se realmente isso é vantajoso ou não. No meu caso, eu achei que não, e fiz muito bem, fiz a escolha certa de fazer o processo novamente no outro ano. E deu tudo certo. Marcelo, Bom, desculpa só aqui fazer uma... Não, desculpa, eu ia fazer aqui uma pergunta no meio, que era relativamente a este ponto, e vocês estão a falar de todo o processo que levaram até o tempo que demorou os vistos. Quanto tempo é que demoraste a programar esta viagem, que acaba por ser uma viagem de uma vida, que é crescer com estudos, digamos assim? Marcelo, quanto tempo é que demoraste até conseguires ter tudo planeado para vir estar em Portugal? No meu caso, eu comecei a pensar isso desde que eu estava acabando o meu curso de Direito. Eu já pensava em fazer uma pós-graduação em outro país, porque eu sou da área dos direitos humanos e essa área dos direitos humanos no Brasil é uma área bastante sociológica. E aqui, em Portugal, é uma área bastante normativa. Então, eu pensei que as duas coisas se complementariam. Então, eu pensei, em 2014, eu comecei a pensar. Eu fui começar realmente o meu planejamento efetivo, assim, com práticas, com atividades, né? 1 ano e meio antes. Eu comecei a fazer planilhas, ver custos, ver universidades, né? Aí demorou um pouquinho mais porque eu tive esse problema com o visto. Mas em torno de 1 ano e meio, por aí, para, com tranquilidade, perceber as opções que eu teria, onde faria melhor o curso, valores também. Eu cheguei a pensar em estudar, por exemplo, em Lisboa, e assim, nada contra, tem universidades ótimas, mas eu não iria suportar o custo de vida, então para mim era inviável. Então, para algumas pessoas é viável, para mim não era, então eu optei para ir para o interior um pouquinho mais, né, para Braga, e fiz a opção certa. E essa opção certa, ela tem que ser muito pensada, muito refletida, né? Intuitivamente, às vezes nós cometemos erros, mas pensando e trocando experiências com outras pessoas, fica mais claro isso. Então, esse processo de planejamento também tem que ser um pouco socializado com outros que têm essas experiências. Isso é muito positivo. Obrigada, Marcelo. Vou dar a palavra à Tâmela. Obrigada, Cláudia. O que eu ia falar é que o meu processo ele foi um pouquinho mais rápido de tomada de decisão, mas por uma questão da própria universidade na qual eu fiz a minha graduação. Como eu disse, eu estudava em São Borja, no interior do Rio Grande do Sul, na Unipampa, e os próprios professores da Unipampa já haviam passado pela universidade que eu estou agora, que eu não falei, que é a Universidade da Beira Interior, na Covilhã, no interior de Portugal, pertinho da Espanha. Como vocês podem ver, a fronteira não me larga. Eu saí da fronteira com a Argentina para vir para a fronteira com a Espanha. E como os professores já tinham experiência, já tinham tido contato aqui com a universidade, eles nos deram um apoio e muitas informações, assim como um amigo também que já havia vindo e já estava aqui, já estava fazendo mestrado aqui. Então, o meu processo de escolha da universidade foi um pouquinho mais, foi facilitado nesse sentido, e o processo também foi um pouquinho mais rápido. Eu acho que em questão de 4 meses, mais ou menos, eu já havia tomado essa decisão. Eu vim com o meu namorado, porque nós somos da mesma área. Eu sou formada em jornalismo e vim fazer o mestrado em jornalismo aqui em 2014. E como nós vínhamos os dois, foi um pouquinho mais fácil tomar essa decisão, porque nós não tínhamos filhos, não vínhamos com mais ninguém, éramos só os dois, e cada um tinha o seu visto separado por não sermos casados.
Então, nós participamos da seleção para alunos internacionais da UB e recebemos a carta de aceite e depois fizemos o visto e fizemos o passaporte primeiro, isso já começamos logo do início, depois solicitamos o visto. Então, eu acho que foi numa questão de 4, 5 meses já estava tudo resolvido. Nós chegamos aqui, como a Cláudia falou, o início do ano letivo foi em setembro, início das aulas na Universidade da Beira Interior. Nós chegamos aqui em novembro, no dia 6 de novembro, se não me falha a memória, 5 ou 6 de novembro. Mas o que foi muito positivo é que, como a Universidade da Beira Interior já tinha um programa de internacionalização, de valorização de estudantes internacionais, principalmente vindos do Brasil e de outros países de língua oficial portuguesa, os professores foram muito solícitos. Como o Marcelo falou, nós também não tínhamos a possibilidade da aula online naquele período, mas os professores foram muito solícitos e isso não prejudicou o nosso andamento nas disciplinas, e os colegas também foram muito solícitos em nos emprestar materiais, e os professores em nos dar atividades extras que nós poderíamos fazer para recuperar notas. Isso, então, foi um aspecto muito, muito positivo, que não nos atrapalhou durante o mestrado, ter chegado 2 meses depois do início das aulas, justamente por ter já essa abertura da universidade para os alunos internacionais e a universidade compreender essa dificuldade que nós tínhamos, que provavelmente muitas pessoas ainda chegaram em dezembro, em janeiro e podiam ter essa dificuldade. Obrigada, Tamla. Pronto, ao nível dos vistos, eu acho que já falámos bastante e de alguma forma já foram deixadas aqui inúmeras dicas, inúmeros alertas para vocês terem alguma atenção no que toca a este tipo de procedimentos, está bem? Porque tudo o que seja de enquadramento legal é sempre muito complicado, muito burocrático, e pronto, e vocês ficam habilitados ao visto de estudante, só para deixar aqui bastante claro, ok? É só visto de estudante. Se eventualmente pretenderem outro tipo de vistos, isso não dependerá só da documentação que a universidade vos dará, mas também muitas outras, está bem? Vejam sempre o visto mediante aquilo que vocês pretendem fazer em Portugal, sim? Portanto, deixar só aqui esta consideração relativamente aos alojamentos. Todas as instituições portuguesas têm residências universitárias que fazem parte das universidades, não é? No entanto, também existem residências privadas nas próprias cidades, existe alojamento privado, que existe uma oferta diversificadíssima com inúmeros preços, depende muito do que vocês pretendem, ok? Das condições que querem, se querem um quarto, se querem um apartamento, qual é que é o vosso objetivo, está bem? Depende muito disso. Ao nível das comunidades internacionais, em Portugal existem largas comunidades de estudantes brasileiros em cada país, em cada cidade, perdoem-me. Portanto, é uma questão de procurarem, porque de facto muitas das vezes existem grupos no Facebook, existem blogs e portanto é uma forma de vocês também terem algum apoio, algum auxílio na preparação da vossa vida. Portanto, eu aconselho-vos vivamente a pesquisarem estas comunidades que podem ser tão úteis, seja no vosso processo de preparação para virem para Portugal, seja no vosso processo de integração quando já estiverem em Portugal, ok? Outras das dicas que nós deixamos é, obviamente, que venham para Portugal, venham estudar connosco, que nós temos todas as condições e acho que somos um país muito atrativo e até bastante acolhedor, não é? Acho que vocês terão a oportunidade de conhecer não só a cidade para onde vão, como as regiões, o país, que para nós portugueses nós somos um bocadinho preguiçosos, não é? Eu aqui na Covilhã, se for até Lisboa, é um drama, tenho que lá ficar 3 ou 4 dias, mas vocês que vêm do Brasil se calhar podem ir jantar lá e voltar, que é assim uma coisa do outro mundo. Portanto, estas questões aqui de dimensões são muito curiosas e, de facto, eu acho que vocês acabam por aproveitar muito. É uma experiência também que é muito interessante, enriquecedora, tanto a nível profissional, académico. É uma experiência de vida, ao fim e ao cabo, não é? Vocês vão fazer inúmeros amigos, vão conhecer pessoas do Brasil, de outros estados que não o vosso, e, portanto, vão sentir, acho eu que todas as pessoas que vêm para Portugal acabam por sentir um grande sentimento de pertença, porque identificam-se com
com as pessoas que estão cá. E, portanto, é isso que eu vos posso deixar. Venham para Portugal, conheçam Portugal, conheçam a nossa Europa e nós teremos todo o gosto em receber-vos e eu acho que não se vão arrepender. Vai ser uma escolha muito sensata, muito positiva e que vai certamente dar uma vida completamente diferente aos vossos objetivos. Portanto, sem mais demoras, porque depois falo muito e também está aqui muitas outras pessoas para falar, eu deixo aqui um espaço aberto de questões, ok? Podem colocar as vossas questões, nós vamos tentar responder da melhor forma possível, está bem? Há coisas que nós não conseguimos responder com toda a precisão, porque não dependem só de nós, não é? Nós estamos aqui a falar da nossa experiência, mas sintam-se à vontade, ok? Muito obrigada. Cláudia, eu não sei se eu posso, mas eu gostaria de dizer uma coisinha a respeito dessa questão da convivência. Talvez diferente de outros colegas, eu optei por não morar com outros brasileiros. Eu optei por morar junto, aluguei um quarto num apartamento de um cidadão português. Justamente porque eu queria viver um pouco mais a cultura portuguesa. Eu já tinha amigos suficientes brasileiros na universidade, então eu não sentia falta desse contato. E foi uma das melhores opções que eu realmente fiz aqui. Fiz bons amigos, viajamos juntos, fomos para a Espanha, fomos para a França, fizemos uma amizade realmente muito, muito interessante. Então, de repente, é algo a se pensar, né, na opção de com quem eu vou morar, onde eu vou morar. E, de repente, morar com cidadãos nacionais abre-nos uma possibilidade muito interessante dessa troca, desse convívio cultural. E é muito, muito rico mesmo. Eu recomendo. Já estou quase pronto para perguntar qual é a tua comida favorita, Marcelo? Olha, eu gosto muito do bacalhau com natas. A Monique também, pelos vistos. Muito mesmo, muito. Sou fã. Agora a feijoada transmontana, que eu estou em Vila Real, também está no meu coração. Eu estava aqui... Obrigado, Cláudia, antes de mais pela apresentação também. A Cláudia é pessoa quase mais do que certa para vos poder ajudar nestas coisas. Antes de mais, eu tinha aqui um ponto, há bocadinho estávamos a falar dos vistos, e ainda voltando aqui um bocadinho só atrás, permitam-me, eu ia fazer aqui uma questão, porque eu sei que nós já falámos neste ponto em outros seminários, mas é um ponto que sempre muito importante tocar, porque é uma pergunta que vai surgir não tarde aqui nas questões, de certeza, é a questão de vir estudar e vir trabalhar também para Portugal e para a Europa. O visto, e corrijam-me, a Tâmela, isto, um ponto aqui, um parênteses, a Tâmela tem um projeto também a acompanhar os estudos cá, que é o Brasileiros na Covilhã, passa aqui um bocadinho a publicidade também, que acaba por ajudar bastante e dar bastantes informações sobre o que é, como vir para Portugal e como estudar em Portugal, e depois ela pode deixar ali o link também no bate-papo para todos verem. Mas nós na altura falámos muito sobre isto, que era os vistos de estudante permitem ou não permitem fazer um part-time enquanto estudam. Isto é uma questão que regularmente aparece. Também não sei se queres falar um bocadinho sobre isso, e se podes esclarecer esse ponto, porque essa questão é bem, bem fulcral para quem vem para Portugal, com a ideia, obviamente, também de ter um part-time e ajudar e equilibrar as contas, porque eu compreendo perfeitamente, é extremamente importante. E por isso o Marcelo disse que para vir com tudo muito bem planeado, a parte económica tem que ser muito pensada, obviamente. Tâmela, diz-me o que é que tu sabes sobre isto e o que é que nos podes ajudar a todos sobre isto. Bem, como o Nuno referiu, eu tenho um projeto junto com o meu noivo, namorado, agora noivo que chegou quando viemos para Portugal. Nós montamos um blog, que é o brasileirosnacovilha.com, justamente para ajudar as pessoas que iam vir para Portugal quando nós chegamos aqui, especialmente nessa região aqui do interior de Portugal. A comunidade brasileira de estudantes ainda não era muito grande, não era tão expressiva como é hoje. Então, nós sentíamos muita falta de uma comunicação de brasileiros para brasileiros, porque, querendo ou não, algumas coisas mudam de um país para o outro. O nome de um documento, o CPF vira NIF, tem o sistema de saúde também. Então, a gente sentiu um pouquinho de dificuldade nesse sentido e resolvemos criar o blog para tentar fazer essa
quase tradução, digamos. Não é tradução, é uma comparação. Era só para explicar as diferenças e também ajudar nesse sentido de pessoas que muitas vêm e precisam de emprego para pagar as mensalidades. No entanto, o visto de estudante, o visto temporário para fins de estudo, ele não permite legalmente que a pessoa tenha um trabalho, que a pessoa tenha um emprego, porque nesse visto você declara que você tem meios de subsistência, ou seja, que você tem condições de se manter em Portugal como estudante, você tem dinheiro para se manter, então você não precisa trabalhar. Isso é um documento que você assina, digamos assim, você vai lá no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e diz assim, eles vão pedir os seus meios de subsistência para dar a sua autorização de residência. Então, nisso você afirma para eles, você afirma para uma autoridade que você tem como se sustentar aqui, então você não precisa de um emprego. É assim que eles compreendem essa declaração. No entanto, é possível trabalhar contanto que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras autorizem, ou seja, eu venho aqui, eu estou matriculado numa universidade, eu consegui um emprego que não atrapalha nos meus estudos, é num horário inverso ao horário dos meus estudos, eu preciso apresentar esse contrato de trabalho nos serviços de estrangeiros e fronteiras para que eles me deem autorização e mude o estatuto do meu visto. Se você vem como estudante, legalmente você não pode trabalhar. Essas informações a gente também tem lá no blog, no brasileirosnacovilhã.com, que tem no Instagram também, @brasileirosnacovilhã, temos no Facebook também uma página no Brasileiros na Covilhã, e a gente está sempre que pode, a gente responde dúvidas e aceita sugestões também, porque ao longo dos anos muita coisa vem mudando. Até agora, eu também acabei por assumir a vice-presidência, da Casa do Brasil, aqui na região de Belmonte. Então, quando eu tive a oportunidade de encontrar um deputado que é luso-brasileiro, também fiz essa solicitação a ele, em nome dos estudantes, que se ele pudesse ou falar com alguém, ou criar um projeto, criar uma lei, criar alguma coisa que permitisse que os estudantes internacionais com esse visto de estudante pudessem trabalhar, nem que fosse 20 horas semanais. Não sei para onde isso foi, mas o pedido foi feito. Então, mas em resumo, quando a gente vem com esse visto temporário para fins de estudo, legalmente ainda não é possível trabalhar. A alternativa é que peça autorização aos serviços de estrangeiros e fronteiras, e para isso é preciso ter um contrato de trabalho, ir a uma empresa que esteja disposta a contratar e dar um contrato de trabalho, considerando que como você é um estudante, você tem um visto temporário, você ainda não tem o seu número na Segurança Social, que é o INSS aqui de Portugal, digamos assim, você não tem o seu registro como trabalhador, e muitas empresas pedem isso, todas, né, para fazer o contrato é necessário ter esse número, então é um pouquinho burocrático. A pessoa que quer vir aqui estudar e trabalhar tem que ter em consideração que pode ser bem burocrático fazer as duas coisas. Mas, sinceramente, e eu puxei este tema porque já a última vez foi falado e penso que é uma questão bem, bem importante, que é para evitar males maiores, digamos assim, para evitar problemas, levarem esse ponto da legalidade muito à linha, muito a sério. E o Marcelo, na parte do direito, agora vou puxar o teu lado, Marcelo, é que será sem dúvida a melhor forma de conseguir estar tranquilo e conseguir levar os estudos bem tranquilos, será dessa forma, certo, Marcelo? Verdade. Eu tenho uma experiência também que não é diferente, Tâmela, mas é complementar. Né? Eu também cheguei como estudante e também, lógico, nós sabemos do impedimento legal do trabalho no primeiro momento, mas há essa abertura realmente, uma vez que o CEF permite, nós podemos fazer esse exercício profissional, e eu não fui contratado por uma empresa, mas eu comecei a prestar serviços de forma autônoma. Então, eu fui até a Segurança Social e consegui, primeiro fui na Finanças e abri atividade independente.
Então, eu me declarei que eu era um trabalhador por conta própria. E com isso, com esse cadastro, eu pude ter o meu número de ISS, de Segurança Social, e aí, então, eu confirmei com o CEF, olha, eu abri a atividade independente, já tenho todos os registros legais, então eu posso exercer esse trabalho. Aí eles me autorizaram, e agora, no meu cartão de residência, né, eu tenho como estudante com possibilidade de trabalho. Então, já me é permitido isso. Mas, claro que existe uma burocracia que precisa ser cumprida. Não é simplesmente, cheguei, preciso trabalhar e vou lá. Quer dizer, algumas pessoas até fazem isso, mas não é esse o caminho, né? O caminho é justamente fazer as coisas no devido tempo, com o devido processo e informar sempre o CEF. Né? Eu acho que essa tranquilidade de consciência da informação ao CEF, olha, não tem preço, né? Do que ficar com uma atividade ali que você sabe que não está legal, a tua autorização de residência não permite, você está ali inseguro. Então, não faça nada inseguro, né? Faça o caminho que deve ser feito. E isso é que nos dá tranquilidade e segurança. Então, no primeiro momento não é permitido, depois com uma autorização expressa, né? Cumprindo todas as exigências do CEF, é possível fazer. Obrigado por estes testemunhos, são sempre bastante importantes. Há aqui um ponto que eu também gosto sempre de mencionar e que para os mais distraídos só vão pensar nele já quando tiverem a comprar passagens e todas esses afazeres, mas que é a questão dos seguros de saúde. Vocês têm a vantagem que no Brasil tem o PB4, não é? É um regime que é uma parceria que existe entre Portugal, Brasil e Cabo Verde e, portanto, vocês podem beneficiar da nossa rede de hospitais e clínicas públicas que são disponibilizadas e vocês têm a vantagem de uma vantagem que a maioria dos estudantes internacionais não tem, infelizmente, que é pagar exatamente as mesmas taxas que um cidadão português. Ok? Obviamente que, para além do PB4, também terão a possibilidade e deverão contratar um seguro de viagem para outro tipo de situações, obviamente, nunca descurando isso. Mas, de facto, o PB4 é uma mais-valia, principalmente quando se viaja do Brasil para Portugal, não é? Há pessoas que têm problemas de saúde e esta não precisa de ser uma questão a ponderar para não vir, porque de facto eu acho que é muito benéfico, já para não falar de que há pessoas que vêm com problemas de saúde e que aqui se calhar poderão ter um acompanhamento também diferente, pormenorizado, e isso acaba por ser bastante positivo do ponto de vista dos estudantes que vêm de outro país. Esta é mesmo uma questão muito importante. Não sei se vocês contrataram algum seguro também privado quando vieram para Portugal, Marcelo, Monique, Tamla? Não? Só vieram com o PB4? E, por exemplo, no Brasil, vocês têm... Não? Ok, então. Não, desculpa, Cláudia, desculpa interromper, mas era só para acrescentar, por exemplo, do PB4, Sedan, agora também, que muda o nome, de vez em quando muda o nome, mas PB4, se pesquisar no Google também aparece, e no brasileirosnacovilha.com também. O PB4 é um seguro que a gente tem, que a gente consegue junto ao Ministério da Saúde no Brasil, gratuito, sem precisar pagar nada. Mas o que é importante é que quando nós chegamos aqui, para ter o nosso número de utente no Sistema Nacional de Saúde, eu confundo às vezes o SUS com o SNS, fico com as siglas um pouco baralhadas. Quando a gente chega aqui, a gente precisa apresentar esse seguro em um centro de saúde para fazer o nosso cadastro, para ter o nosso número de utente, que vai ser o nosso número de usuário do Sistema Nacional de Saúde, e esse seguro também é preciso que seja renovado anualmente. O lado positivo agora, quando eu cheguei nos 2 ou 3 primeiros anos, eu precisava que a minha mãe ou a minha avó no Brasil renovassem esse seguro para mim pessoalmente através de uma procuração. Agora, já há uns 2 ou 3 anos, esse seguro pode ser renovado online. Aqui de Portugal, você pode submeter os seus documentos, porque você precisa ter um comprovativo de moradia no Brasil, precisa ter o seu comprovativo de moradia aqui em Portugal e o seu passaporte. Você consegue submeter, digitalizar e submeter isso e conseguir a renovação desse seguro online, o que é uma mais-valia, porque antes era uma burocracia, um trabalho de documento que tinha que vir de lá
porque era preciso renovar anualmente. No caso do Marcelo, agora eu já tenho meu número de segurança social. Depois que você já tem o seu número de segurança social, você também pode abrir mão de usar o PB4, porque aí você pode, com o número da segurança social, fazer o seu número do utente. Era só isso que eu tinha a dizer. E olha, eu vou ser bem rápido. Há um ano e meio atrás, eu estava voltando de umas aulas de inglês e tive uma queda, né? Velhote já, não enxerga direito, enfim. Eu trinquei um cotovelo e quebrei o outro. Claro que eu só me dei conta disso no outro dia, quando a dor estava insuportável. Fui para a emergência do Hospital de Braga, que é um super hospital, né? Esperei um bom tempo na emergência, acho que umas 3 horas para ser atendido. Fui atendido, radiografia, quebrou. Olha, fiz muitos exames e no mesmo dia eu fui internado, 2 dias depois eu fui operado e, sabe, no terceiro dia eu já estava em casa de novo. E eu preocupadíssimo, por quê? Porque, meu Deus do céu, quantos 1.000 euros eu vou pagar disso tudo? Eu fiquei assim, sabe, eu não tinha dor, eu tinha uma dor assim no peito, pensando na conta que eu ia ter que pagar. Falei, meu Deus do céu, seja o que Deus quiser, né? O que a gente pode fazer? Já está feito, não pode desoperar, já está operado. Então, pronto. E aí chegou a conta em casa. Vocês não acreditam que eu fui para a emergência, fiz exames, fiz a cirurgia, fiquei internado num hospital de primeiríssima qualidade e eu paguei 33 euros. Em reais dá aproximadamente? Não sei, 220 reais. É inacreditável, assim, sabe? Inacreditável. Então, assim, realmente o sistema de saúde é algo assim que nós temos no Brasil que ainda evolui muito para chegar lá, sabe? Atendimento de primeira categoria e assim é acessível, toda a saúde é coparticipada, a não ser casos assim especiais de utentes em condições especiais que daí não pagam, mas enfim. E mesmo com a coparticipação, quer dizer, você paga um pouquinho, ainda é inimaginável você ser atendido com esse nível de profissionalismo, assim, sabe? E pagar 33 euros por internamento, cirurgia, exames, etc, etc. Então, é algo que eu queria deixar para vocês. Espero que ninguém se quebre e precise disso. Mas apenas um depoimento, assim, para virem, assim, nesse sentido, assim, vão sentir-se muito amparados, muito mesmo. O Estado português é uma mãe. Eu nesse ponto, eu não vou falar muito porque eu sou um orgulhoso do nosso Sistema Nacional de Saúde, a verdade é essa. Bom, dentro das suas dificuldades, a verdade é que ele funciona QB de bem, como o Marcelo acabou de apresentar, e acho que como todos. Se já tiveram que utilizar, infelizmente, acho que toda a gente pode dizer que ele funciona QB de bem, a verdade é essa. Eu ia tocar aqui num ponto, e vou primeiro começar por fazer-vos uma pergunta, eu não sei se estão todos vacinados já, a nível de Covid. Perfeito, parabéns, obrigado. A questão é, foi difícil receberem a vacina em Portugal? Receberam todos a vacina em Portugal, presumo? Foi difícil agendarem? Foi difícil receberem a vacina? Foi fácil? Mónica, tens estado muito sossegada e eu vou começar se calhar por ti. A Mónica neste momento está nos Açores, está numa das ilhas dos Açores e de Portugal, mas já viveu em Lisboa, já viveu em Braga, portanto... experiência quase a 100%, falta a Madeira neste momento. Como é que foi a tua experiência nesse ponto? Foi tranquilo, consegui fazer o agendamento, consegui fazer todo o processo. Na verdade, eu infelizmente, tive Covid em janeiro, então, na verdade, tomei só uma dose, não tomei 2. Mas foi super tranquilo, eles me ligaram até no timing certo, porque tinha lá que esperar os 6, 7 meses mais ou menos para poder tomar a primeira vacina. E nos Açores isso funcionou um bocadinho diferente. A impressão que eu tive, né, que vocês aí no continente conseguiram se organizar melhor e conseguiram despachar mais rápido uma quantidade maior da população para vacinação. Aqui nós tivemos um probleminha na hora de distribuir. Para quem não sabe, nós somos 9 ilhas aqui no arquipélago dos Açores, e eles aparentemente distribuíram mal, tiveram ilhas menores que tiveram mais vacinas, a maior ilha é a ilha de São Miguel, e aí chegou uma hora que não tinha mais vacinas para toda a gente, aí o pessoal ficou bastante tempo à espera, mas isso não aconteceu porque era estrangeiro ou foi mesmo um erro no próprio sistema. Depois eles continuaram, todo mundo já tinha também o meu número no SNS,
Eles me chamaram, foi mesmo dentro da ordem de chamada dos médicos de família e tudo, porque aqui eles tentaram organizar dessa forma, não sei se foi como fizeram também no continente. Mas correu tudo bem, conseguimos, aceitaram os documentos todos direitinhos, depois foi mesmo tranquilo, fiquei mesmo muito contente, porque eu vou conseguir regressar com o Brasil já vacinada. Eu sou sem micro, exatamente. O microfone está fechado. Já está. Parabéns, antes de mais. Eu fico muito contente por ver isso e por ver toda a gente a conseguir desenvolver essa parte e a conseguir viajar e a conseguir voltar a uma certa grande normalidade. E qualquer dia vamos estar todos juntos, de certeza, numa feira, sem ser virtual e ser presencial, e o que vai ser ótimo, sem dúvida alguma, começar a ver-nos pessoalmente e conhecer-nos pessoalmente. Acho que é muito importante esta ligação social que nos falta tanto neste momento. Nós temos aqui uma pergunta, eu agora vou aqui abreviar esta parte que estávamos a falar, mas temos aqui uma pergunta que é relativamente a custos de vida, de alimentação e qual o valor aproximado. Os valores, e vou pegar um bocadinho porque temos aqui pessoas que vivem no centro, como a Tâmela, a Mónica numa ilha e o Marcelo que vive no norte de Portugal. Os custos de viver em Portugal e a diferença para o Brasil. Os custos, vamos falar sobre a alimentação e vamos falar também sobre as moradias também, quanto custa basicamente alugar um quarto. Marcelo, começamos por ti, se calhar vamos a linha em ordem até à Tâmela, para acabar na Tâmela. Então, Nuno, primeiro que se nós fizermos o câmbio, não dá para fazer câmbio. Vou falar em euros. Vamos falar um pouquinho mais em euros. É isso, vamos falar em euros, porque isto o volátil do euro, né, para o real, e nós sabemos o Eu atualmente arrendei um apartamento e eu tenho aqui comigo alguns estudantes. Então, nós dividimos, né? Eu coloquei para arrendar esses quartos e aí nós acabamos dividindo os custos. E eu sempre, assim, dividi no apartamento de outras pessoas e agora eu arrendei e eu coloquei para dividir. Nas cidades universitárias, os custos são mais caros. Sempre, porque há uma demanda muito grande por alojamento, né, por quartos e moradias, e as cidades realmente não estão preparadas para isso, para tanta procura, né? Então os preços vão lá em cima. Mas existem cidades próximas desses centros universitários que acolhem muito bem, que têm bons lugares e são mais acessíveis. Então, nós podemos procurar um pouco mais. Eu vou falar no geral para não me alongar muito, né? 150 euros paga um bom quarto por aqui na região. Não é necessário gastar muito mais que isso. Algumas pessoas incluem já nos 150 as despesas, outras não incluem. Você tem que participar, então, também dividindo as despesas nesse sentido, né? Com alimentação, eu sou comilão, né? Mas assim, também não exagero demais nos custos, né? Mas assim, eu sempre multiplico o valor das rendas, que é o aluguel, né? Então, eu dobro esse valor. Então, se eu gasto 150 de arrendamento, 150 para alimentação, para ter uma boa alimentação e, de vez em quando, fazer, né, algum tipo, assim, de disparate, assim, né? Ir comer fora, tal, mas poucas vezes, né? E aí tem também o custo, nesse sentido, das propinas. A minha propina é 150 euros mensais. Então, 150 do alojamento, 150 da alimentação, 150 da propina, 450. Para ser assim, bem rápido. Mas esse é o meu orçamento aqui no norte, né? E isso vai mudar se você estiver em Lisboa, se você estiver, de repente, nas ilhas, etc., né? Então, o meu custo é mais ou menos esse. 450 euros por mês. Acho que é, e vamos falar assim, eu conheço a Tâmela e o Fábio, eu sou amigo deles há uns anos valentes já, e nós no outro dia discutíamos este ponto, que era comparar. Eu percebo que são 450 euros, é bastante dinheiro, sem dúvida alguma, mas o nosso ordenado mínimo ronda os 650 euros, portanto, o que significa que com um ordenado mínimo em Portugal é sobreviver, não é viver, eu sei,
e permitam-me, obviamente eu quero mais para todos, quer para vocês, quer para nós, para mim e para a Cláudia, que estamos aqui deste lado, os dois, mas nós queremos o mais para todos possível, obviamente, e que toda a gente tenha a melhor qualidade de vida, o melhor nível de vida. Faz parte do ser humano, ser social e poder aproveitar a vida, e eu acho que é justo para toda a gente. Mas penso que 450 euros num ordenado mínimo de 650, acho que é um valor agradável para um país, para se conseguir viver minimamente em boas condições e conseguir ter uma boa qualidade de vida, penso eu, Marcelo. Não acho que seja um mau valor, digamos assim, um mau intermédio. Desculpa, Marcelo, ias dizer? Sim, claro que há imprevistos, né? Por exemplo, no começo, quando nós temos que nos estabelecer, nós temos outros gastos, né? Nós temos coisas para casa, roupa de cama, despesas extras que no início, quando estamos nos estabelecendo. Então, esse orçamento inicialmente não se cumpre. Isso depois que já estamos no processo, né? Outra coisa interessante é que existe muita possibilidade de lazer aqui em Portugal que não é paga. Existem lugares maravilhosos que você pode acessar por o preço aí de um comboio, que é de 5 euros, 2,50, alguma coisa assim. Você vai e volta, leva um lanche, fica o dia todo fora, sabe? E consegue ter um lazer interessante, cultural, sabe? Até às vezes esportivo, por um custo realmente baixo. Claro que se você tem condições de usufruir, né, gastar um pouco mais com outro tipo de lazer, diversão, alimentação, claro, você vai fazer. Se você não pode, né, nesse momento, então é possível ter uma qualidade de vida assim boa, né, com esses valores. Pelo menos eu não passei nunca disso, assim, eventualmente, claro, mas é possível nesse sentido. Mas eu estou aqui no norte, né? Aí, em outros lugares, os colegas me contem. Estou curioso também. Eu vou perguntar à Monique, que está numa ilha, e que essa parte desse turismo, que apesar de os Açores são lindos, de certeza, eu nunca fui, mas é o que toda a gente, é o que se vê em todo o lado, os Açores são lindos, mas que a nível de poder haver esse turismo, digamos assim, proximidade, fica um bocadinho mais reduzido, Monique, certo? É um bocadinho mais complicado, visto que tem só duas formas e às vezes uma só de sair da ilha. No verão nós temos duas, que é por barco e por avião. Por barco aí eles fazem um monte de promoção, a gente consegue viajar às outras ilhas, é bem legal. E às vezes consegue sair passagens, não sei, a 4 a 7 euros, dependendo da altura do verão. Você consegue até levar o seu carro junto para outra ilha para poder fazer o turismo nas outras ilhas. O que para nós isso é até um preço acessível, porque eles já chegaram a cobrar bem mais caro para as viagens de barco. De avião, pronto, nós temos as amigas low cost, Rainairs e afins, que ajudam bastante a fazer esse transporte também de uma ilha para outra. Mas é sempre assim. Tipo, não tem outra circunstância para sair da ilha a não ser essa. Até a nado pode ser também uma coisa muito complicada e desafiadora, porque elas são um bocadinho distantes umas das outras. Mas, fora isso, dentro das próprias ilhas tem imensa coisa para se fazer, a verdade é essa. Quem gosta muito de aventura e de natureza e coisas assim, rapel, essas coisas mais assim mesmo de aventura, surf... Aí vem para as ilhas, vai ser um bálsamo, assim mesmo. Vocês vão curtir imenso. Trilhas, tem imensas trilhas nas ilhas para poder fazer. E é tudo bem estruturado, assim, até porque eu não sei se isso é uma coisa de Portugal ou se é só dos Açores, mas tem imensos grupos de escoteiros aqui na Ilha de São Miguel. Eu não sei se no continente também tem imenso. É igual. Mas Quase o escotismo é uma coisa que o pessoal leva muito a sério aqui. É quase que uma tradição até para algumas pessoas. Então, tipo, essas coisas são mesmo muito estruturadas. Tem, às vezes, promoções para o pessoal fazer coisas a barco e cenas assim. Então, tipo, isso é fixe. Mas é só isso. Depois, quando eu estive em Braga, que eu me diverti bastante. Também quando estive em Lisboa, me diverti bastante, que era mesmo só pagar, às vezes ia para o Porto, a 2,5 euros pagava o comboio. Ia para o Porto, ficava lá um bocadinho, depois voltava para Braga. Era 5 estrelas, eu gostava imenso. Mesmo, foi aí um período, e uma vez fui à Espanha também de carro, foi super acessível, paramos em
estados de Portugal, outros concelhos, não é? E foi uma viagem 5 estrelas, foi tudo num dia, porque era tudo muito próximo. Então, foi mesmo muito fixe. E foi uma viagem acessível, porque o combustível também, na Espanha principalmente, é muito mais barato. Então, deu super certo a viagem. Sobre o custo de vida, o custo de vida nos Açores, pelo que o Marcelo estava falando, é muito parecido com o de Vila Real. Não sei, não tinha essa noção, mas é um bocado parecido. Por quarto, vocês vão pagar mais ou menos isso, 150, no máximo mesmo 200 euros. Mas é para viver aqui em Ponta Delgada, que é uma das maiores cidades, é a maior cidade dentro da nossa ilha. E tem tudo, tem shopping, enfim, não é uma ilha tipo, não sei se vocês assistiam, mas se calhar assistiam o desenho do Pica-Pau, que eles viam aquela ilha como uma cena pequeníssima, que só tinha um coqueiro e tudo, não é isso, é uma ilha bem desenvolvida, tal como a Ilha da Madeira, tem imensas coisas para fazer, tem teatros, tem cinemas, enfim. E pronto, vai ser uns 200 euros com despesas incluídas. Aqui em Ponta Delgada é muito difícil de encontrar um quarto que não tenha despesas incluídas, muito honestamente. No mercado, vocês vão gastar no máximo 80 euros, pensando em compras para uma pessoa só, durante um mês, tá bem? Vai ser no máximo isso, comprando carnes e peixes e afins. Reparei que há uma diferença no mercado aqui e no mercado em Portugal continental. Por mais que em Portugal continental existe o tal do Pingo Doce, que eu adoro Pingo Doce. Toda vez que eu chego, isso é uma atração para mim também. Passa publicidade. Pois, eles ainda não estão pagando a gente para fazer isso. Eu acho que devíamos pedir um cabaz para a Monique com produtos Pingo Doce. Era a minha atração. Queremos todos. Mas pronto, por isso, olha, a nível de mercado, o legal aqui na ilha é que nós temos vários mini mercados. Que nós temos aqui a Casa Cheia, por exemplo, que é um mercado que vende marcas brancas, mas num preço mesmo muito mais acessível. E quando eu falo marcas brancas, eu não estou falando produto chulé, eu estou falando de produto mesmo bom. Aqui em Portugal é muito interessante ver isso, que mesmo os produtos de marca branca também conseguem ter muita qualidade, tão bom quanto as marcas mais caras. Então, tipo, consegue ser muito acessível. O que mais? Eu penso que dentro da temática que nós estávamos falando era só isso, não foi mais ou menos? A Universidade dos Açores é mais barata. Isso eu me lembro. A mensalidade chegava a ser 90 euros, mais ou menos, para um estudante português. Agora com os descontos, porque uma das bolsas que a Cláudia estava falando, aqui tem também, que é só por ser brasileiro, conseguem ter 50% de desconto na mensalidade anual de 3.000 euros. Então consegue ainda ser um bocado mais baratinho. Nós também temos outros programas, como ela estava também explicando, que também conseguem, por exemplo, a Cresaçor, que foi a bolsa que eu conseguia reduzir 70%, mais ou menos, acho que era, do anual, ou era um bocadinho menos, era alguma coisa assim. Mas era um desconto bem fixe, que ajudou mesmo imenso a gente, por causa dessa questão dos trabalhos. O meu visto era diferente, então, na verdade, eu conseguia trabalhar. Como era dependente de um trabalhador, eu também já conseguia trabalhar. Mas é isso. E olha uma coisa que eu fiquei pensando depois que o Marcelo estava falando até da questão de vir direitinho com as coisas do trabalho e tal, e vir legal, e a Tâmara também falou sobre isso, sobre a mudança do estatuto. O que às vezes as pessoas não sabem é que as multas aqui em Portugal são mesmo muito caras. Então, tipo, não vale a pena fazer coisas ilegais. Se não é pela consciência, façam pelo dinheiro, é porque é mesmo muito caro. E eu não sei se as pessoas têm essa noção. E não é só multas a esse nível, é multas até na via de condução. É tudo mesmo muito mais caro do que a gente tem no Brasil. E então, tipo, não vale mesmo a pena. Não vale a pena fazer coisas ilegais, não vale a pena fazer coisas embaixo do tapete, porque o pessoal vai descobrir eventualmente e vai sair mesmo muito caro. Então, essa é a minha dica pessoal. Isso quer dizer que cumpres as regras de trânsito todas. Arrisca! Mesmo lá direitinha. Perfeito. Tâmara, que estás no centro de Portugal, no centro interior de Portugal, como é que tem sido esse custo de vida? Centro maravilhoso de Portugal. Venho todos para o centro de Portugal. Bom, eu tô aqui bem ao pé, como dizem aqui, da Serra da Estrela, que devem conhecer.
em várias novelas, muitos personagens falam, eu lembro muito daquela novela A Regra do Jogo, o personagem do Alexandre Nero fala, tenho aqui um queijo da Serra da Estrela, essa serra é perto da Covilhã, é na entrada, a Covilhã é a entrada da Serra da Estrela. E o custo de vida aqui eu até fiquei impressionada, porque os custos de vida são muito parecidos. Aqui na Covilhã também, em termos de quarto, eu sempre morei em residências da UB, desde que eu cheguei aqui. Se eu pudesse dar uma dica inicial para quem começa, para quem chega, é procurar uma residência na universidade, nem que seja para passar o primeiro mês, por uma questão de segurança, porque a universidade já vai fornecer, na maioria das residências, internet, aquecimento a gás. Aqui na nossa região precisa muito, porque faz um frio. O isolamento, os custos com energia e com água, muitas vezes já estão tudo incluído nas residências universitárias. Na residência que eu estou agora, não, porque é um pouquinho diferente, é uma residência para quem faz doutorado ou vem com família, então é uma residência diferente, mas as residências para estudantes de graduação e mestrado geralmente são super baratas, também são quartos na faixa, não me corrija se eu estiver errado, mas dos 120, 150 euros, 180 euros, muitas vezes com tudo incluído. Eu já morei numa residência da UB, dividi, claro, com o meu noivo, e nós pagávamos 140 euros cada um, com internet, luz, água e o aquecimento a gás, tudo incluído. Então, a minha dica seria, mas os custos vão mais ou menos de encontro com o que a Monique e o Marcelo falaram. Em torno do quarto, em torno dos 150 euros, a alimentação também. Eu acho que eu sou um pouquinho comilona, porque eu gasto mais que 80 euros por mês no supermercado. Eu sou um pouquinho comilona. Eu vou puxar aqui a culpa para o Fábio, que é o noivo da Thelma. Eu vou puxar a culpa para ele. É toda dele, porque ele gosta de cozinhar, então ele compra muitas coisas, faz muitas coisas. E eu sofro muito com isso. Eu tento economizar e digo, não compre. Esse é o meu pecado também. Às vezes eu quero cozinhar e aí acabo... Claro que fazer em casa muitas vezes não sai tão barato, né? Então, pronto. Mas geralmente é isso. Agora eu estava fazendo aqui uns cálculos, nós temos gastado mais ou menos 60 euros por semana para 2 pessoas. Mas assim, considerando que nós somos gulosos e compramos doces, compramos refrigerante, e os doces aqui em Portugal são um pouquinho mais caros por causa de impostos, não é? Para cuidar mais da saúde. Então, assim, o refrigerante é mais caro, na Espanha é mais barato. Olha só o que a gente foi ver na Espanha, que era mais barato. Os doces e os refrigerantes na Espanha são mais baratos, e como a gente está aqui pertinho, a gente busca lá de vez em quando. Mas os custos de vida, assim, eles meio que são muito parecidos. Com 450 euros, uma pessoa também vive muito bem aqui no centro de Portugal. Embora com os anos aqui na Covilhã, com o aumento da procura, os aluguéis tenham vindo a aumentar um pouquinho, também a gente nota que há um aumento no investimento de construção de residências com foco nos universitários. Mas a minha dica seria, se possível, ficar assim um primeiro mês numa residência universitária, que até vai dividir o quarto, o apartamento, ou outras áreas da residência com colegas de todos os países e portugueses, e, enfim. E é uma segurança que se tem, porque pode pedir a sua autorização de residência a partir dali. Tem ali o contrato, também não tem aquele sistema de temos que ter um contrato de 6 meses ou 1 ano. Nas residências universitárias geralmente não há isso, se não me engano, não é? Acho que não há nas residências universitárias. Não há esse... Obviamente tem timings, neste momento nós temos alguns timings, porque notávamos que isso acontecia, obviamente, com muita gente procurava, vinha o primeiro mês e depois procurava fora, e ficávamos sem conseguir manter, ou sem conseguir responder a outras pessoas que se calhar no início também precisavam tanto ou mais do que essa pessoa. Portanto, agora há essa obrigatoriedade, se não estou em erro, de semestre, mas penso que 6 meses é mais do que justo para quem vem. 6 meses, então agora. Para quem vem. Sim, não. É só porque achamos justo que quem vem tenha uma possibilidade, e que agarre essa possibilidade, obviamente.
e que não deixa ao final do mês e depois nem vai ficar ele com a ajuda, nem vai ficar mais ninguém, vai ficar o quarto a descoberto. Claro, claro. Eu acho que uma questão de justiça, aqui pelo menos começou a funcionar assim, mas de uma forma geral é muito tranquilo e é muito liberal esse ponto. Eu ia fazer... Okay. Não, eu ia fazer outra questão, mas força, só porque estávamos a falar de comida e eu ia perguntar só como é que tinha sido a habituação do Brasil e se conseguem encontrar produtos do Brasil facilmente em Portugal. Essa era a minha questão. Mas, Cláudia, força. Não, é só para vos dizer uma coisa. Por exemplo, inicialmente é difícil, não é? Obviamente, toda a mudança de um país para outro. Muitas das vezes vocês têm que vir só com roupa, não é? As vossas bagagens é só roupa. E, portanto, há aqui algumas alternativas bastante interessantes, na medida em que as universidades portuguesas, eu não sei como é que funciona no Brasil, tenho imensa curiosidade, mas de facto em Portugal uma das coisas positivas das instituições de ensino superior é que têm cantinas e nas cantinas existem inúmeros preços. Por exemplo, posso-vos dizer que há 7, 8 instituições que têm mais conhecimento praticam preços bastante interessantes, que são chamadas tarifas sociais. Só para vocês terem a noção, depois façam lá a vossa conversão em reais, que eu ainda não consigo dominar essa parte, mas há refeições, e isto pode ser uma boa alternativa nos primeiros meses, há refeições... ok, eu não estava a olhar para mim, peço desculpa. Há refeições que podem custar entre 1,90€ a 2,40€, ok? As refeições mais básicas e são completas, a todos os níveis. Há instituições que também já têm buffets, ou seja, podem escolher basicamente aquilo que vos apetece comer e daquilo que está disponível no dia, que rondam os 5, 6, 7€, ok? Obviamente que não pode ser todos os dias, não é? Gastar 7, 8€, que fica um bocadinho mais dispendioso, mas de facto esta tarifa social que nós temos arranjado, todas as instituições de ensino superior têm arranjado nos últimos anos, tem sido bastante benéfica para os alunos, porque para já faz com que economizem algum tempo, não é? Que possam de alguma forma canalizá-lo, seja para estudar, seja para se divertirem, para desfrutarem, não é? E acaba por ser muito económico e também muito útil para quem vem sem saber cozinhar. Isso também é um ponto importante. Mas, portanto, vocês têm inúmeras possibilidades. Agora passo então a palavra aos restantes convidados, não é? Para falarem precisamente sobre a questão da aculturação, que nós também temos feito produtos brasileiros, que têm acontecido bastante. Podem falar, já um pouco. Eu não sei se alguém tem algum hábito que viesse do Brasil e que não conseguisse largar em Portugal, e se isso foi fácil, Tâmela, já assim, isto é mau porque, e vamos conhecendo também um bocadinho as pessoas, não é? Bom, o Nuno sabe qual é o hábito. Força, Tâmela, conta. E o depois Marcelo e a Monique já devem ter uma ideia de qual é o hábito, que é o chimarrão, que é a nossa bebida típica lá do Rio Grande do Sul. Então, o Fábio, até o meu noivo, tem muito mais esse hábito do que eu, mas eu também confesso que sinto um pouquinho de falta. Então, encontrar a erva mate aqui no início era um pouquinho complicado, mas a gente encontrava online em Lisboa ou no Porto. Agora, aqui na Covilhã, pelo menos já, com certeza nas outras cidades também já, mas nós já temos opções de mercados aqui que tem, vou fazer publicidade agora, o Intermarché também vai ter que nos patrocinar. Garota Pingo Doce! Não, agora eu vou fazer do Intermarché, a gente joga para tudo que é lado, de onde vier melhor. O Intermarché da Covilhã, até uns dias atrás, apareceu erva mate nas prateleiras do Intermarché. E erva mate é uma coisa muito difícil de se encontrar, até mesmo em alguns outros estados do Brasil. Mas nós temos aqui na Covilhã também alguns vendedores, alguns mercados assim online e também algumas lojinhas, digamos assim, de produtos brasileiros, e os supermercados também já começam a ter lá, já começam a ter alguma coisinha, algum preparado de pão de queijo, polvilho doce, polvilho azedo. A erva mate agora foi uma surpresa, mas também
paçoquinha, açaí, algumas coisas já começam a aparecer. Tapioca também, embora seja caro, embora seja caro comprar aqui, já começam a aparecer. Alguém E o fala no chimarrão tereré. já conseguimos. O tererê? Sim, alguém fala, não consigo ficar sem o tereré. Ah, não, mas tem erva de tererê também. Geralmente é a mesma marca. A marca eu já não sei se eu vou falar, porque nem todo mundo tem interesse em patrocínio com erva de chimarrão e tererê. Para quem não conhece, o chimarrão se toma quente e o tererê se toma frio. Isso, Eu exatamente. morei em Mato Grosso, então eu tomava muito tererê. E quando morei, casualmente, no Rio Grande do Sul também, em Porto Alegre, Passo Fundo, também tomava chimarrão. Eu não gostava do chimarrão quente demais, mas eu gostava e me habituei, tomava e sentia falta. Aqui já não. Eu não sei se a Tâmila concluiu, eu só queria dizer para a questão da Cláudia sobre as cantinas das universidades brasileiras, também existem sim. E também são preços bem sociais, talvez mais sociais que aqui ainda, porque são realmente quase simbólicos os valores, pelo menos as universidades públicas, né? As universidades públicas também oferecem, grande parte delas, não conheço todas as universidades do Brasil, porque tem muitas, mas é comum termos, sim, as cantinas, chamados RU, né, que é restaurante universitário, que também existe essa possibilidade, então, de fazer uma boa alimentação. Eu tive acesso já a alguns restaurantes universitários de algumas boas universidades aí pelo Brasil, e realmente não deixam nada a desejar a ninguém. E aqui em Portugal, realmente, sabe, nós estranhamos um pouquinho a comida no início, pelo menos eu vou falar da minha experiência, que nós usamos temperos diferentes, é claro, é óbvio, né, uma questão cultural, mas depois acabamos nos habituando, né? E as experiências que eu tive na Universidade do Minho e agora na universidade aqui na UTAD, é de que é comida boa, é muito bem feita, é diversificada, por exemplo, sempre tem pratos vegetarianos, sempre tem 2 tipos de carne, sempre tem muitas saladas. Então, assim, ninguém passa fome. E essa tarifa social aí, por exemplo, eu pago R$ 2,70 na cantina da universidade, sabe? Olha, vem pão, vem sopa, vem salada, vem a carne, olha, sobremesa, sabe? Quer dizer, é uma refeição completa, sabe? E de muito boa qualidade, porque tem uma equipe de nutrólogos, nutricionistas ali que fazem um cardápio perfeito, equilibrado, etc. Então, dá para economizar bem nesse sentido aí, sim. Então, se o estudante quiser fazer sua alimentação nas cantinas universitárias, poupa-se tempo e poupa-se dinheiro também, com certeza. Né? Aqui um ponto. Fala, Monique, que eu estou curioso também. Antes de passar a palavra ao Monique, vou só aqui dizer uma coisa, uma diferença também que eu sei que é bem grande. Cada vez que eu falo com alguém no Brasil é sempre um ponto que me dizem muito fulcral, que é esse tempo que vocês vão poupar na cantina, vão poupar também na ida à casa. Apesar que aqui não se nota em Portugal, porque a ida à casa são alguns minutos, vou dizer assim, de regra geral, são minutos da universidade à casa. E eu sei que no Brasil, pelo menos quem vive nas grandes cidades, era um caso mais complicado. Eu lembro de ter uma colega do Rio me dizer que às vezes chegava às aulas e já tinham acabado porque perdeu o tempo todo no trânsito. E esse era um ponto que eu noto bem. As nossas distâncias são distâncias de continente, né? Algumas cidades realmente você passa horas para se locomover por exemplo, do leste ao oeste da cidade ali, né? Dependendo da cidade, são milhões de habitantes, né? Mas assim, não só não temos que ir à casa, mas também às vezes não precisamos cozinhar para levar para a universidade, né? Porque nós sabemos que é muito mais difundido aqui em Portugal do que no Brasil levar a comida para o trabalho, para a universidade. No Brasil, algumas regiões têm mais esse costume, mas aqui é muito mais presente. Os meus colegas de trabalho, por exemplo, um ou outro vão até a cantina porque é barato, mas muitos levam a sua marmita, esquentam no micro-ondas, na copa ali, e comem ali mesmo e está tudo certo. Mas muitas vezes a gente não está a fim de cozinhar, porque tem que cozinhar no outro dia e, sabe, preparar. Então, é uma opção, assim, ótima nesse sentido. Poupa tempo, poupa dinheiro. Nós temos 10 minutos para concluir. Mónica, vamos falar sobre comida, vamos ter que falar dos Açores, e os Açores falarem sobre nós. Para nós, Ok. desculpa.
Não faz mal. Olha, uma coisa que esse cara é muito importante ressaltar é que os portugueses comem bem. Tipo, eu não sei se os brasileiros têm essa noção, mas os portugueses comem mesmo bem. São mesmo pratos generosos, é tudo sempre muito gostoso. Isso do paladar, eu sinto diferença toda vez que vou ao Brasil, principalmente, porque as nossas comidas, para além de ser mais temperadas, algumas coisas também são bem mais doces. A gente come muito mais açúcar do que os portugueses comem. E aí, quando eu volto para comer os docinhos que eu gostava de comer lá, até às vezes na paçoca, eu sou do Rio de Janeiro, então a gente come muito mais paçoquita. Quando eu vou comer a paçoca, ela é muito mais doce do que o que eu já estava acostumada. Então, isso também é difícil de acostumar no início, mas a gente vai se acostumando sem nem perceber. Pelo menos eu sinto que isso aconteceu comigo, foi sem eu dar por perceber. Sobre as comidas, a Tâmela sentia a falta do chimarrão, e eu concordo 100% com ela, por mais que no Rio de Janeiro a gente prepara o mate de uma forma diferente. Mas é verdade, eu também sinto muita falta do mate. Mas a minha coisa foi o açaí. Eu sentia muita saudade do açaí. E assim, a gente começou agora a ter mercados, 1 ou 2 anos para cá, aqui nos Açores, que começaram a vender o tal do açaí. Porque até então eu só comia quando ia a Braga, porque no Braga Park, que é um dos maiores shoppings de Braga, tinha lá uma coisinha. Aquilo eram brasileiros, óbvio, que sabiam preparar muito bem aquele açaí. Então, olha, era o meu momento feliz também em Braga. Para além de ir ao Pingo Doce, era comer o meu açaí. Eu gostava imenso, mas é definitivamente uma coisa que eu sentia falta. Sinto que em Portugal continental é muito mais acessível os produtos brasileiros do que aqui nas ilhas. Na Ilha Terceira, nós temos um mercadinho, que aí tem mesmo imensa coisa brasileira, só que eles cobram também muito para poder os transportes para cá. Acaba sendo um custo que não vale muito a pena, assim. Vale a pena para comprar, tipo, lá de vez em quando. Senti saudade de tomar um Guaraná, porque queria tomar um Guaraná ou comer um biscoito de polvilho. E olha, comprei, veio e acabou. Foi só mesmo por aquele momento. Mas fora isso, é muito caro. Isso das refeições, a Universidade dos Açores também tem. Inclusive, a parte da assistência social da universidade, eles têm bolsa alimentação para os estudantes, o que é muito giro, eu achei muito fixe. E aqui, como nos Açores nós temos bairros que são um bocadinho complicados, essa bolsa também se aplica para os estudantes internacionais, mas ela foi projetada mesmo para estudantes portugueses, porque tem aqui uma carência muito específica em determinadas regiões. Mas nós podemos também tirar benefício dessa bolsa. Eles não deixaram exclusivo só para portugueses. E é uma bolsa que oferece o almoço e o jantar. Não tem só o pequeno almoço e os lanches, mas aí já se torna super acessível, já são aí 2 refeições, como o Marcelo estava falando, com sopa, pão, o prato principal, a sobremesa, vem tudo sempre muito completinho, porque afinal o português gosta de comer bem. Isso é uma coisa que a gente aprende aqui de uma forma muito evidente. Não se perde nada. A culinária portuguesa é muito rica, eu gosto, por acaso. Marcelo. Um conselho para quando forem comer fora. Observem dos lados a quantidade de comida que os outros têm no prato, porque às vezes uma porção, 2 pessoas comem tranquilamente. Eu que sou comilão, muitas vezes eu tive que me esforçar muito para comer tudo, porque é muita comida, servem muito bem mesmo, gente. Então, ó, ninguém passa fome aqui não, hein? E o legal também aqui é quando a gente vai comer nos restaurantes, aqui nos Açores pelo menos eles fazem isso, e a gente não consegue comer tudo, eles te dão a marmita para você levar a sua comida para casa. Perfeito, perfeito. Isso no Brasil eu não me lembro muito bem de se acontecia nos restaurantes ou não, mas aqui em Portugal isso acontece. E é muito legal, porque olha, afinal você pagou pela sua refeição, você tem todo o direito de levar a sua refeição para casa consigo. Não tem problema nenhum. Aqui na UTAD, inclusive os funcionários da cantina, eles incentivam os alunos a levarem suas marmitinhas e levarem para casa as sobras. Quer dizer, não conseguiu comer tudo, leva na marmitinha e já tem alguma coisa. Então, é incentivado a fazer isso para que não tenha realmente nenhuma sobra ali. Eu achei isso assim fantástico. Às vezes a gente tem vergonha de pedir ou de levar,
Isso aqui, ao contrário, é incentivado, né? O status é outro para quem consegue fazer, render aquele almoço, aquele jantar, etc. É muito interessante. Eu acho que tem a ver um bocadinho também com o desperdício, e numa vez que estamos a nível mundial em tudo isso, existe, e eu acho que todas as universidades, e nós aqui falamos um bocadinho de todas, fazem parte sobretudo da Universidade de Portugal, em quase todas, de certeza, está implementado o serviço de takeaway, e muitas das vezes consegues levar. Ok, podem-me dizer o que é comer ao jantar outra vez o mesmo do almoço, não vejo problema, sinceramente, mas levar um takeaway para casa pode ser bem barato, porque ficará sempre a rondar €1 ou €1,50, e conseguimos levar mais uma refeição para casa logo no momento, não necessitando cozinhar, e a refeição sendo completa, pelo menos no prato principal, o que eu acho que é bem, bem agradável a nível de valores. Pelo menos aqui na Universidade da Beira Interior funciona assim, e de certeza que as outras funcionam todas também dessa mesma forma. E as cantinas acabam por ser agradáveis e conseguir-se manter uma saúde física e psicológica boa, porque a alimentação é, sem dúvida, uma parte muito, muito importante de quem está a estudar e de quem está a investigar e de quem está a procurar terminar os estudos. Nós estamos mesmo no limite, mesmo no limite dos minutos de encerrar este webinário. Eu se calhar vou começar esta parte de encerramento e de começar por vos agradecer a todos. E estamos aqui a ouvir várias respostas aqui no bate-papo, não sei se foram lendo, mas as pessoas estão a agradecer muito a vossa prestação, a todos, sobretudo a quem dá o exemplo de vida, o que é mudar de continente, o que é mudar de país e vir para um país novo e muitas das vezes sem suporte. Portanto, eu queria deixar aqui em meu nome, em nome da Universidade de Portugal, a vossa experiência e a vossa coragem em ter arriscado e vir estar connosco. Portanto, obrigado a todos e obrigado por terem estado aqui também. Muito obrigado, do fundo do coração, a verdade é essa, por terem vindo para Portugal e por gostarem tanto de Portugal e participarem e de darem a vossa mensagem a quem quer vir. Eu sei que nós estamos sempre disponíveis para vocês, para todos os participantes que queiram receber informações. Estamos sempre disponíveis para responder. Portanto, qualquer dúvida, contactem-nos através das redes sociais da Universidade de Portugal. Basta procurar no Instagram, Facebook, nós estamos lá. Também nas redes do Salão de Estudantes podem sempre questionar. Marcelo, muito, muito obrigado. Mónica, muito obrigado da minha parte. Eu depois vou passar aqui a palavra à Cláudia e a vocês. Tâmela, muito obrigado também. Nós encontramos regularmente, pessoalmente, portanto, a vocês os dois, Marcelo e Mónica, eu espero encontrar-vos um dia destes, muito em breve, e poder agradecer-vos pessoalmente por estarem connosco. Portanto, da minha parte, como Nuno e Universities, obrigado. Cláudia, passo a palavra a ti e depois a eles, obviamente, para encerrarmos este webinário. Ok, muito obrigada, basicamente é isso. É agradecer-vos pela vossa presença. Isto também é sempre muito enriquecedor, conhecer coisas sobre o próprio Brasil, não é? Nós trabalhamos sempre com estudantes, mas há coisas que nós não ficamos sempre a conhecer. É como o Nuno disse, vocês podem, obviamente, pesquisar as redes sociais e da Universidade de Portugal. No entanto, à medida que vão fazendo a vossa pesquisa, eu friso muito isto, comecem já a pesquisar, ok? Normalmente as candidaturas, os primeiros calendários vão ser divulgados em janeiro, fevereiro, portanto, comecem a preparar tudo aquilo que é necessário para realmente, se calhar no próximo ano, por esta altura, já estarem em Portugal e já estarem numa universidade portuguesa. E, portanto, façam isso, ok? É muito importante que comecem já a preparar tudo e, eventualmente, contactem as próprias universidades, se tiverem dúvidas, gabinetes de internacionalização, gabinetes de relações públicas, gabinetes de apoio ao estudante. Habitualmente são locais que estão habituados a receber informação diária e que a tratam com uma rapidez completamente distinta. Ok? Procurem sempre essa ajuda, esse apoio e, obviamente, que se estiverem em Portugal, só me resta desejar-vos a maior sorte do mundo. Espero que gostem, que desfrutem, ok? Que tentem, de alguma forma, ficar tão felizes como a Marcela, a Mónica, a Tâmela, que de alguma forma também já se identificam muito com o nosso país. E aos nossos convidados agradecer a presença, que a próxima vez nos possamos encontrar, se calhar presencialmente, se calhar comer uma feijoada, que o Marcelo é um grande adepto, estou a ver, está sempre a falar nisso. E portanto agradecer muito a vossa presença, está bem? A maior sorte do mundo. E pronto, e sempre que precisarem, já sabem, é uma questão de nos contactarem, procurarem também blogs, grupos do Facebook, investiguem ao máximo que conseguirem, porque o planeamento vai ser a chave certamente do sucesso para vocês virem para Portugal com tudo certinho e direitinho.
Está bem? Obrigada, Fernanda, também, sempre pela tua presença. E pronto, desejo o resto. Para Portugal é boa noite, para vocês ainda será boa tarde, portanto, desfrutem o resto do dia. Adeus, obrigado. Em nome do Viva Mundo, eu que agradeço a vocês, Nuno e a Cláudia, obrigada pela apresentação maravilhosa de vocês, por ter tirado todas as dúvidas, né, de quem tem interesse em estudar em Portugal, pelos depoimentos do Marcelo, da Monique e da Tâmela, de como é viver em Portugal, foi bastante esclarecedor sobre curso de vida, de vistos, e também ainda teremos mais um webinar sobre estudar em Portugal este mês, e o próximo será semana que vem, no dia 18 de novembro. E para se inscrever é só entrar no site do Viva Mundo. E obrigada também a todos que participaram hoje neste webinar conosco, e vejo vocês no próximo. Até breve!